Muito bem, agora chegou o momento da pregação da Palavra de Deus. Não sai daí não, eu tenho uma Palavra de Deus que vai edificar a sua vida e a sua família. Se trata de um texto bíblico em Gênesis, no capítulo de número 50, o verso de número 20 e o verso de número 21. Diz assim a Palavra do Senhor. Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Agora, pois, não tem mais. Eu vos sustentarei, a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Esta palavra de Deus, nesta narrativa bíblica, se trata do grande encontro que José e seus irmãos tiveram logo depois, muito depois, que ele foi vendido para os egípcios. Essa história é muito conhecida, tanto de pessoas que leem a Bíblia, como já ouviram alguém que lê a Bíblia falar sobre ela. Mostra aqui que José foi vendido como escravo para os egípcios e lá ele deu a volta por cima, depois de muitas situações e circunstâncias complexas e difíceis que ele enfrentou lá dentro do Egito. E é justamente dentro deste roteiro, dessa narrativa, que eu quero falar aqui que Deus ele é especialista em transformar caos em bênção. Por que não dizer o Deus que muda as situações? Para ratificar esse tema, eu quero aqui falar de uma rápida fábula, uma ilustração que tem como propósito arejar a nossa mente e nos conectar melhor com o texto bíblico, que é a ilustração das 3 árvores. Essas 3 árvores contra a fábula, que elas estavam conversando entre si. E elas então contavam os seus sonhos, quando elas crescessem, o que elas queriam ser. Pois bem, a primeira árvore, ela disse que queria ser um baú, que pudesse comportar muitos tesouros, né? E ali ser um depósito de muitas riquezas. Mas essa árvore se tornou simplesmente em uma manjedoura ou em uma cocheira para animais comerem. A segunda árvore, ela olhando aos rios, ela então comentou com as outras 2 que queria ser um grande navio que carregasse reis, pessoas famosas e pessoas de grande autoridade. Esta árvore, na verdade, se tornou um barquinho de pesca. E ela levou algumas pessoas para lá e para cá, com peixes para lá e para cá. A terceira árvore, então, que queria ser, dizia ela, queria ficar ali mesmo, queria crescer muito, queria ser tão grande que as pessoas, ao olharem para ela, tivessem que levantar a cabeça e pensar em Deus por ela ser tão grande. Pois bem, esta árvore que queria ser tão grande foi cortada e foi jogada em um depósito e guardada. Essas 3 árvores, nessa ilustração, esses sonhos, elas não se tornaram de fato o que elas queriam. Mas o interessante desta parábola é a primeira, que queria ser aquele baú carregando tesouros e coisas preciosas, e se tornou a manjedoura, conforme na ilustração. Pois é, esta árvore, ela serviu como berço, esta manjedoura serviu como berço para o maior tesouro de todos os tempos, que era o menino Jesus. E ali ela, sem saber, se tornou um grande baú, aonde comportava o grande tesouro que era o menino Jesus. A segunda árvore, que iria ser aquele navio que carregasse pessoas importantes, reis e autoridades, mas na verdade se tornou aquele barquinho de pesca. Pois é, ela então abrigou Jesus de Nazaré, acalmando ventos e mares, levando os discípulos para lá e para cá. O milagre da pesca maravilhosa, que os discípulos pegaram tanto peixe que não conseguiam, pois é, ela se tornou, então, aquele navio, não se tornou aquele navio, mas se tornou aquele barquinho que carregou reis e pessoas de grande autoridade. E a terceira, que foi cortada, que dizia que queria que todos levantassem a cabeça e pensassem em Deus ao olhar para ela, mas na verdade foi colocada lá no fim de um depósito. Pois é, no momento da crucificação, acharam ela, pregaram Jesus nela e todos tiveram que levantar a cabeça e olhar para Jesus e pensar em Deus. Bom, essa ilustração, esta fábula, ela tem conexão com o que Deus realmente faz em nossas vidas. Essas 3 árvores aqui, elas tinham sonhos. E por algum tempo, por algum momento, esses sonhos pareciam ser transformados em pesadelos. Mas, por fim, eles foram realizados em algo muito melhor do que aquilo que elas imaginavam. Sabe de uma coisa? Isso também acontece com muitas pessoas. Muitas pessoas, às vezes, estão planejando
começando o ano com muito otimismo, com muita vontade, com muita alegria, mas em algum momento elas se verem frustradas, decepcionadas, angustiadas, perplexas, abatidas, tristes, infelizes e muitas delas até querendo dar cabo de suas vidas. Saiba de uma coisa, que muitas vezes Deus permite isso com as nossas vidas, mas isso não significa que é o fim, porque Deus é especialista em transformar caos em bênção. Em situações, aparentemente, em situações negativas, Ele é especialista em transformar situações negativas em situações positivas. Deus é especialista em tornar coisas perdidas, causas perdidas, em causas ganhas. Deus é especialista em transformar o mal em bem. Deus é especialista em mudar o rumo das situações. Às vezes você não adquire tudo que realmente gostaria, mas seja crente e creia que Ele está no controle das coisas e dará exatamente o que você precisa. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. A Bíblia está repleta de exemplos que retratam um Deus que muda as situações. O povo de Israel é um exemplo disso. Está escrito na palavra de Deus, no livro de Esté, no capítulo 9, o versículo de número 22, que o povo de Israel, eles foram envolvidos em uma trama, em uma emboscada, no propósito de destruí-los, de aniquilá-los, acabá-los. Um sujeito chamado Amã, ele arquitetou uma situação para acabar com a nação de Israel. Foi então que Deus preparou e levantou uma mulher chamada Esté. E ela então, já como esposa do rei Assuero na época, ela então clamou a Deus com jejum e oração. Sabe o que aconteceu? Aquele dia que foi marcado para a destruição do povo de Israel, diz a palavra do Senhor, que Deus transformou aquele dia de morte em vida. A nação de Israel, o povo de Israel que era para ser morto, uma carnificina, naquele dia foi livre. E quem arquitetou essa situação, na verdade, foi que foram para as forcas. Sabe o que nós aprendemos aqui? Que Deus é um Deus de mudanças, é um Deus de transformação, é um Deus que transforma a água em vinho, é um Deus que muda o caos em bênção. E exatamente no texto 22, esse dia, ele foi transformado num dia de sorrisos, num dia de vitória, num dia de alegria. O dia que era para ser morte se tornou dia de vida. O dia que era para ser dia de tristeza, o povo celebrou festa. Foi uma bênção, todos naquele momento ficaram felizes pelo grande livramento do nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Nós temos outro exemplo muito conhecido nas Escrituras, que está escrito no livro de Daniel, no capítulo número 3, dos versos 28 até o verso de número 30, que se trata de 3 jovens, que é o jovem Misael, Ananias e Azarias. Esses 3 jovens aqui, eles receberam a ordem do rei Nabucodonosor, na época rei da Babilônia, para que eles se prostrassem diante de sua imagem e o adorassem. Como o povo de Deus não adoram a ídolos, aqueles jovens se viram numa situação muito difícil, porque o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele decretou que quem não fizesse isso seria morto instantaneamente. E de fato ele intentou e cumpriu o que ele queria fazer. Como os jovens não se prostraram, então ele os lançou em uma fornalha de fogo ardente. Mas, saiba que Deus sempre tem um mas para aqueles que não abrem mão da fé. Mas Deus os livrou na fornalha de fogo ardente. Muitas vezes Deus não nos livra de entrar em certas fornalhas, mas Deus nos livra na fornalha, que foi o que aconteceu. O povo, os 3 jovens, foram jogados lá dentro. O fogo estava tão quente que os homens que o jogaram foram mortos na porta da fornalha, mas os 3 não. O Filho de Deus estava lá no meio deles. Quando Nabucodonosor, olhando, acredito eu, que por uma área que dava de ver o que tinha dentro da fornalha, ele perplexo, admirou e disse: não lançamos 3? E agora eu vejo 4, e o quarto
tem a semelhança do Filho dos deuses. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. O próprio Jesus, ali em uma teofania, em cristofania, estava ali presente junto com Ananias, com Misael e com Azarias. Esse é o Deus que transforma o caos em bênção. Louvado seja o nome do nosso Deus. E para resumir tudo isso, nós podemos dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei o que você está passando agora, eu não sei o que você está enfrentando agora, mas uma coisa eu sei: o Deus que não muda, Ele muda situações aparentemente impossíveis, situações difíceis, caos financeiro, caos conjugal, caos de relacionamento entre pais e filho, seja qual for a depressão, a crise, a angústia que você está passando. Eu não estou aqui falando fábulas. A palavra de Deus é viva e eficaz, é verdadeira. O Senhor Deus te tira deste coma, o Senhor Deus te tira deste laudo negativo dos médicos, o Senhor Deus te tira dessa depressão, dessa angústia, desse desejo suicida. O Senhor Deus penetra no mais profundo e escondido e é capaz de restituir, de ressuscitar o teu interior e te devolver vida outra vez. Este sorriso lindo que você tinha e agora não tem, se prepare, você vai dá-lo pela segunda vez e você vai dá-lo muito melhor, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que lhe pedimos ou pensamos. Essa é a palavra de Deus para nós. Não acredite no que os outros dizem que você é, acredite no que a palavra diz que o que você é. E o que a palavra diz que você é? Muito mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Receba esta palavra de Deus. Às vezes nós estamos aqui pedindo tantas coisas das quais gostaríamos, mas o nosso Deus sabe exatamente das quais nós precisamos. Às vezes nós pedimos forças e Deus nos dá dificuldade. Às vezes nós pedimos para Deus sabedoria, mas Deus nos dá certos problemas, certas complexidades. Muitas vezes nós pedimos até coragem, mas Deus nos dá obstáculos. E muitas vezes nós pedimos para Deus amor e Deus nos dá oportunidade. Às vezes você conclui que não pediu nada, que não ganhou nada do que pediu, mas ganhou tudo do que você precisava. Esse é o nosso Deus, que trabalha com coisas diferentes de nós, mas com tudo com um propósito de poder fazê-lo melhor, de poder ressuscitar você, de poder trabalhar na sua vida, fazê-lo um gigante na fé, um instrumento de Deus. Portanto, em nome de Jesus, agradeça a Deus pelo que tem sido feito em sua vida. Pare de murmurar, pare de olhar os caos, os problemas que estão ao seu redor. Veja as grandes coisas que o Senhor Deus tem feito por você. Então, em nome de Jesus, receba esta palavra de Deus, porque é assim que o Senhor Deus quer vê-lo, de pé, com sonhos, com expectativas, com esperança, porque a esperança é justamente a palavra que vai nos levar à presença de Deus. Receba esta palavra em nome de Jesus.